Olá para você que trafega comigo nesse ano do Sol. Hoje eu vim aqui para dizer que o Sol está entrando no seu último estágio. O Sol entra em Peixes, que é o último arquétipo da mandala zodiacal, e antes dele entregar a sua regência para Vênus, este é o mês como se fosse uma conclusão de tudo que a gente viveu nos últimos tempos, nos últimos 11 meses, e esse é o momento para você fazer também a sua reflexão. Vem comigo que eu vou te contar. Nós chegamos no momento de encerramento do trânsito do Sol nesse ano de sua regência. E se vocês bem lembram que eu sempre trago a mandala zodiacal, Peixes representa o último arquétipo de uma trajetória astrológica que começa em Áries, percorre todo o arquétipo onde você começa a ter as suas experiências com você mesmo, com a sua família, você se enxerga como um ser único, tem as experiências com o meio que te cerca, mergulha dentro de você, entra em contato com o que restou dessas experiências e a partir daí você explode para a sua opinião formada em busca dos seus ideais, monta a sua carreira, monta a estrutura da tua vida, olha para o futuro e aí chega em Peixes, depois de tudo que você fez, é hora de você entrar em contato com você mesmo e analisar, olhando para trás, qual foi o resultado de tudo. Então, quando a gente fala em Peixes, é muito comum a gente falar dessa reclusão. Peixes representa esse lugar que você entra em contato sozinho. É como se você fosse pro quarto para ter esse contato mais profundo com a sua alma. Peixes tem essa ligação muito grande com a espiritualidade. É quando você consegue ter esse encontro com o teu inconsciente e você consegue refletir e ver, a partir de tudo que você viveu, o que você entrega e devolve para o mundo. Peixes fala da compaixão, porque ele enxerga a teia onde todo mundo está inserido. É interessante quando a gente olha para trás e vê tudo que a gente viveu desde 20 de março de 2020, nesse ano do Sol, um estresse muito grande acontecendo em Capricórnio, e que foi em 2020, né? Ano inteiro de 2020, um acúmulo de planetas extremamente fortes conseguiu desmontar a ordem geral e no final do ano a gente entra nessa solidificação desse futuro de Capricórnio para Aquário, essa visão, vamos avançar um pouco mais e entrar num mundo muito mais moderno. E o Sol encerra essa regência com esse lugar aquariano. O começo da regência do Sol foi a explosão de Capricórnio e o fim da regência do Sol é na explosão de Aquário. Olha só, esse é o mapa da entrada do Sol em Peixes. Percebe o acúmulo de planetas que a gente tá em Aquário, e aí eu até falo de um detalhe. Esse mapa é baseado praticamente em Brasil inteiro. Ele tá em cima de São Paulo, mas ele pega grande parte do Brasil, tem essa configuração. E aí, olha que interessante. Nós temos, apesar do mapa não estar encaixado entre signos e casas ser exatamente, a distribuição dos planetas está acontecendo dessa forma. Olha
o estresse no arquétipo de Aquário e inclusive na casa de Aquário. E olha, Touro e na casa de Touro. Esse é o grande embate que a gente tem falado bastante que a gente viveria. O Sol estava junto em Aquário e agora ele entra em Peixes. Praticamente o céu inteiro está subdividido, né? Nesse momento que o Sol entra em Peixes, subdividido entre tema aquariano e tema de Touro. E o Sol vai entrar em comunhão com o Netuno, que está no seu próprio domicílio. Quando a gente fala de Aquário, é importante a gente sempre revisar esses temas. Aquário e Touro estão tendo um embate. Praticamente os planetas estão subdivididos com muito mais evidência de Aquário, que é isso que a gente precisa sempre pensar. Se a gente entrou nesse lugar aquariano, é para a gente olhar para o futuro. E isso acontece que Touro, que fala dessa estrutura que a gente já tem, né, essa coisa fixa que não gosta muito de mudança, e esse embate é lógico que para Touro acaba ruindo. Então, quando a gente fala de Aquário, tá ligado na responsabilidade social, é o coletivo, e no coletivo tem a diversidade toda dentro desse lugar social. A gente fala do futuro, então tem a ciência, a tecnologia aí, a visão sustentável de mundo. E aí em Aquário, esse boom aquariano foi também o que nos ajudou a dar esse boom da descoberta da vacina dentro dessa pandemia que a gente está vivendo. Já Touro fala do que é físico, a economia, a nossa segurança material, o dinheiro, a estrutura da Terra como planeta, o alimento, e é muito, né, essa visão mais tradicional. Eu não quero muito mexer nisso. Então ele tá super ligado aos padrões, os apegos, à burocracia. E quando a gente olha pelo ponto de vista da pandemia, enquanto Aquário fala da descoberta, em Touro a gente pode visualizar os insumos. Então, para a gente conseguir, com essa grande descoberta, ter uma abrangência maior no contexto social, a gente precisa dos insumos, a gente precisa quebrar um pouco as burocracias, a gente precisa quebrar um pouco os padrões de negacionismo, talvez, né? Seria a palavra, para a gente conseguir dar essa vazão em Aquário. Quando a gente observa esse embate, né? O Sol entra em Peixes, ainda continua esse embate tão grande entre Aquário e Touro. É importante a gente entender que Peixes fala dessa compaixão. Esse é um fator primordial para o momento que a gente está vivendo agora, porque mais do que nunca a gente precisa fazer esse Aquário se unir, a gente precisa ter uma abrangência cada vez maior social. Então está faltando essa cereja do bolo nas pessoas, que é exatamente essa compaixão e essa dor ao próximo, que é algo tão pisciano. Peixes tem a compreensão dessa teia. E se a gente não enxergar essa teia e ver que todos nós estamos ligados a ela, a coisa não vai andar. Então, essa cereja do bolo desse mês eu acho muito significativa e é o momento que a gente precisa olhar o que nos trouxe até aqui. Quais foram as mudanças que você teve nesses últimos 11 meses? O que te fez diferente? O que mudou na tua vida? Quais foram as crenças que você teve que abrir mão porque não cabia mais para esse lugar que a gente chegou aqui agora? Isso é uma reflexão que é muito importante você ter esse mês antes do Sol entregar sua regência daqui um mês para Vênus.
Vamos voltar no mapa. A gente tem todo esse embate entre Aquário e Touro nessa entrada do Sol em Peixes, mas eu chamo a atenção para alguns pontos. Nesse embate, percebe que temos um acúmulo de planetas em Aquário e em Touro, mas alguns se chocam diretamente. É a primeira vez que Saturno e Urano vão entrar nessa tensão. Quando a gente fala de Saturno ali em Aquário, ele é como se fosse um pai bravo que está pedindo uma ordem dentro desse social, uma maturidade. E dentro dessa ordem, colocando também, é lógico, né, a tecnologia, o digital, as coisas precisam entrar nessa ordem para reestruturar todo esse social, essa população, para esse lugar futuro. Quando a gente fala em Urano, Urano é um planeta muito rebelde, um planeta de choque elétrico. Esse choque entre Saturno e Urano, ele é o grande causador de grandes rupturas, que pode envolver rupturas que tenham contexto governamental, né? Já que Saturno também tem essa característica governamental de ordem, rupturas no estilo da forma como a economia está acontecendo e muita rebeldia. Essa rebeldia de Urano levasse o povo para se rebelar contra a economia que está falindo, contra a falta de insumos que a gente tem para vacina. Então, assim, a gente começa a entrar num ponto um pouco mais delicado, porque quando se trata de Saturno e Urano, ele é um pouco mais intenso. Outro ponto, dentro desse choque de planetas, chama atenção para outros 4. Mercúrio junto com Júpiter é a expansão da visão e o entendimento desse lugar aquariano que a gente tem que ir. Só que entra em choque com a conjunção de Lua e Lilith. Se vocês repararem, Lilith é como se fosse a Lua ao contrário. Lua e Lilith, Lua está muito ligado à ancestralidade, ao passado, e Lilith traz essa sombra dessa ancestralidade. E aí, como que a gente consegue, enxergando esse futuro que a gente tem que ir, o que a gente faz com essa sombra do nosso passado? A gente precisa rever isso, porque senão a gente não consegue ir para o futuro. Então, esse também é outro choque bastante interessante. Rupturas precisam acontecer da forma antiga como a gente lidava com o planeta, com a natureza, com o alimento, né? A gente fala muito de Aquário, fala muito de um alimento orgânico, da sustentabilidade. E aqui em Touro o alimento processado, por exemplo, a gente pode fazer essa analogia. Numa pandemia, a gente aprendeu que temos que ter uma saúde mais equilibrada e precisamos, inclusive, cuidar da natureza. Então, essa sombra da forma que os nossos antepassados viviam, ela não tá dando mais certo e a gente precisa repensar nessas decisões errôneas que eles tomaram. É importante entender que o passado nos trouxe até aqui. A gente só precisa dar uma recalibrada em algumas coisas. Outro ponto também dessa briga, que acontece diretamente, que é entre Vênus e Marte. Enquanto Vênus, e nessa posição, Vênus está mais para Vênus de Touro. Olha que curioso isso. Um Vênus de Touro que fala do vamos remontar com um olhar futurista, com um olhar mais moderno, com novas ferramentas que estão aí disponíveis para a gente usar, contra Marte,
que é a atitude ainda querendo manter, a atitude que fica brigando para não perder o que tem. Gente, embate entre Aquário e Touro, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para a gente reconstruir as nossas vidas, o Brasil, o planeta. A gente precisa abrir mão. Então, pensa bastante em tudo que aconteceu nos últimos tempos e o que você ainda está segurando que não deixa a tua vida andar. Esse é o momento de muito dessa reflexão. Agora tem um aspecto bastante interessante nesse mapa, que é essa posição de Marte com Plutão, que foi o que sobrou lá em Capricórnio, que ele fala de transformação da ordem inteira. E os dois com uma ligação com Netuno, que é a compaixão. Esse é um aspecto muito positivo que ele pode receber essa luz do sol, já que o sol está entrando em peixes e está pedindo, gente, menos. Vamos olhar com um olhar de um pouco mais de compaixão para tudo. E aí a gente consegue fazer esse aspecto tão favorável acontecer, que aí seria usar o Marte para... Beleza, então vamos remontar. É a força para a gente remodelar a estrutura geral do mundo, das nossas vidas, com esse olhar para a teia, esse entendimento que nós todos estamos no mesmo barco. Esse é um mês de encerramento. É importante fazer a reflexão, é importante montar a estratégia que vocês querem para a vida de vocês a partir do próximo estágio, a partir de um novo ciclo que a gente vai ter daqui a um mês, que é uma nova regência de Vênus que fala de reconstrução. Aproveita o Sol que está em Peixes. E esse Peixes, ele é favorável a Touro. Só que esse aspecto favorável é como a gente tentar ligar o céu e a terra, fazer essa comunhão. Tenham um excelente mês. Vá pro quarto meditar, porque esse mês é um convite incrível para você fazer a sua reflexão. Um beijo!